Olá, hoje vamos mergulhar numa mudança que, olha, mexeu com a vida de muita gente, né? A reforma da Previdência, aquela emenda constitucional 103 de 2019. E o nosso foco aqui é entender o impacto disso para quem vive e trabalha aqui em São Paulo. Capital, região do ABC, MRR, Santo André, São Bernardo, enfim, toda aquela área. A ideia é entender as transformações principais. Ok, vamos tentar desenrolar isso um pouco. O ponto-chave, me parece, é que a reforma criou regras novas, permanentes, para quem começou a contribuir depois dela, certo? Novembro de 2019 para frente. Mas e para quem já estava na estrada, contribuindo antes? Aí criaram umas tais regras de transição, né? É aí que a coisa complica. Exatamente. Essa divisão é, assim, fundamental. A reforma alterou bastante o acesso aos benefícios do INSS, sabe? E para quem já contribuía antes de 2019, não tem uma fórmula única. Tem que realmente investigar qual regra de transição se encaixa melhor, qual é mais vantajosa para cada um. Entendi. Então vamos ver as mudanças que mais pegaram. Primeiro, acho que a idade mínima. Isso mudou bastante, né? Antes não era para todo mundo, mas a reforma trouxe uma regra geral: 62 anos para mulheres e 65 para homens. E isso combinado com um tempo mínimo de contribuição. E esse tempo de contribuição, para quem está começando agora, depois da reforma, ficou 15 anos para mulheres e 20 para homens, né? Mas e para quem já estava no sistema? As regras de transição mexem nisso. Pode exigir mais tempo ou aqueles pedágios. Isso, correto. Os pedágios são um tempo a mais de contribuição que algumas regras de transição exigem. É um ponto importante. Mas olha, antes até de detalhar as transições, tem outra mudança bem crucial que afeta geral: o cálculo do benefício. Ah, sim. Essa parte é onde muita gente sente a diferença, imagino. Antes pegavam os 80% maiores salários desde julho de 94. Agora, a regra geral considera a média de todos os salários. É isso mesmo? Exatamente. A média de 100% dos salários de contribuição desde julho de 94. O impacto disso pode ser bem significativo. Pensa numa carreira comum aqui em São Paulo ou na indústria do ABC. A pessoa começa às vezes ganhando menos e o salário melhora mais para o final da carreira. Incluir aqueles salários iniciais mais baixos na média total, bom, isso pode acabar achatando o valor do benefício lá na frente, sabe? Mesmo com um bom histórico recente. Por isso, escolher a regra de transição certa ficou ainda mais estratégico para quem já estava contribuindo. Faz todo sentido. E falando nessas regras de transição, são muitas opções, né? Como é que a pessoa se acha nisso? São várias, sim. A ideia, em teoria, era criar caminhos para quem já tinha uma expectativa formada com as regras antigas. Para não complicar demais aqui, vamos pegar talvez duas que mostram bem como são diferentes: a regra por pontos e a do pedágio de 100%. Pode ser? Ótimo. Como funcionam essas duas, então? Então, a regra por pontos é uma soma: idade mais o tempo de contribuição. Tem que atingir uma pontuação mínima, que sobe um pouquinho todo ano. Em 2024, por exemplo, são 91 pontos para a mulher e 101 para o homem, mas sempre cumprindo também um tempo mínimo de contribuição, tá? É tipo uma meta que vai aumentando. Entendi, uma meta móvel. E a do pedágio de 100%. Essa é diferente. A pessoa precisa ter uma idade mínima, 57 anos para a mulher, 60 para o homem, e aí vem o pedágio. Tem que trabalhar o dobro do tempo que faltava para ela se aposentar por tempo de contribuição lá na data da reforma. O dobro do tempo que faltava. Nossa, parece pesado. Para quem essa regra seria vantajosa? Parece exigente, né? Mas olha, para quem já tinha bastante tempo contribuído, faltava pouco tempo pela regra antiga e já tem a idade mínima, pode ser uma saída. Às vezes, o cálculo do benefício nessa regra pode ser mais favorável do que em outras, dependendo do histórico de salários. Mas, assim, cada caso é um caso mesmo. Entendi. E voltando para a nossa realidade aqui de São Paulo, do ABCDMR, muita gente na indústria, comércio, serviços. Carreiras longas, né? Para essas pessoas com históricos de contribuição extensos, essa escolha da regra certa deve ser ainda mais decisiva. Com certeza. E é por isso que o tal do planejamento previdenciário virou algo essencial. Não dá mais só para esperar a idade chegar e pedir. Planejar significa
Olhar com lupa o extrato do INSS, os CNIs, ver se todos os empregos estão lá direitinho. É muito comum faltar coisa ali, sabia? Períodos da carteira que não foram para o sistema. Depois, simular os cenários, ver qual regra de transição se encaixa, qual lhe dá o melhor resultado financeiro. Aí sim, tomar a decisão. Às vezes até ajustar a contribuição no final pode ajudar. E com essa complexidade toda, faz diferença buscar ajuda especializada? Um advogado que entende mesmo de previdência aqui em São Paulo, por exemplo? Olha, faz toda a diferença. Um especialista não só conhece a lei, as portarias do INSS, que mudam bastante, mas também sabe fazer os cálculos certos, encontrar esses períodos que podem estar faltando, orientar sobre a melhor estratégia, ajuda a evitar erros que podem custar caro lá na frente, mês a mês. Então, resumindo a nossa conversa, o que fica é que a reforma de 2019 complicou o cenário da aposentadoria, né? Especialmente para quem já estava contribuindo. As regras de transição são chave, e entender qual delas serve melhor, ainda mais pensando nas características daqui de São Paulo, é fundamental. É isso. A mensagem principal é: a aposentadoria hoje pede uma postura mais ativa da pessoa. Tem que ir atrás, conhecer as regras, analisar o próprio caminho, a complexidade existe, e buscar uma orientação especializada deixou de ser luxo, virou uma ferramenta importante para garantir o melhor benefício possível dentro do que a lei permite agora. E isso até me faz pensar, considerando que cada história de trabalho é única e tem essa variedade toda de regras, qual seria, assim, o primeiro passo prático? Algo que alguém pudesse fazer, sei lá, ainda essa semana, para começar a entender melhor o próprio caminho para a aposentadoria nesse cenário pós-reforma. Fica aí a reflexão. Não deixe seu futuro nas mãos do acaso. Um bom planejamento previdenciário é essencial. Para quem mora na região do Grande ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e tem dúvidas sobre aposentadoria, procure nossos especialistas. Clique no botão